vamos ter agora, para finalizar, mais duas palestras. A próxima agora com o nosso presidente do CEL, Ricardo. Foi o Ricardo que deu o pontapé inicial nesse evento. Foi ele que deu a ideia de começarmos nesse semestre a fazermos 3 seminários. E foi ele que trouxe essa motivação, foi ele que empurrou a gente para realizarmos esse evento. Então, Ricardo, quero te agradecer, pessoalmente, por você estar nos dando essa oportunidade, essa abertura para estarmos fazendo aqui esse dia tão marcante e tão bonito para o céu e para cada um de nós. Você está proporcionando, o céu está proporcionando para todos nós esse grande aprendizado. Desde agosto ao mês de aniversário do Bezerra. Então, uma justa homenagem que o céu está fazendo a esse Mahavatar da espiritualidade. Então, Ricardo, nosso presidente, Ricardo é palestrante, teosofista, filósofo, formado em filosofia. Ricardo é mestre reikiano. Ricardo trabalha em várias linhas diferentes aqui no céu. Nosso mestre de Umbanda, professor de Umbanda 2. E temos assim a honra, quem frequenta o céu, quem tem aula com o Ricardo aqui, sabe da capacidade, do conhecimento que o Ricardo tem, da profundidade da sua espiritualidade e sabe passar com um pouco todos os ensinamentos que ele tem. Então é um prazer para todos nós, uma grande bênção a gente poder estar aqui junto com o Ricardo, aprendendo no céu, dia a dia, nas conversas, não só apenas na aula. Tá? Então vamos ter agora brindados com mais uma palestra. O Ricardo vai falar sobre cirurgia espiritual, novos olhares. Vocês desculpam, mas é tanta coisa na cabeça que eu não dá para segurar tudo, não. Então, meu irmão, a bola da vez é com você. Agradeço, obrigado. Obrigado, Marcão. Mas também a sugestão principal do tema foi do Marcão. O Marco falou, vamos ver as Menezes, então vamos nesse, vamos firmar essa homenagem, mas isso também não se dá, esses frutos todos não são colhidos também se não tiver todo o envolvimento de vocês. Estão aqui hoje, aceitaram, vivenciar conosco essa jornada, porque é uma jornada. A jornada do conhecimento é uma jornada que a gente não vê tempo. Quando a gente está mergulhado em algo que é prazeroso, que o conhecimento é prazeroso, a gente não vê o tempo passar. A gente chegou aqui de manhã, daqui a pouco você vai ver o céu já escuro, você vai falar, o quê? Já? É exatamente a dimensão do conhecimento é assim. Não tem espaço-tempo, é uma dimensão atemporal. Então, por quê? São palavras que estão sendo gravadas na nossa alma. Então não tem tempo e espaço. Passa assim, ó. A gente nem percebe. E o tema de hoje a gente vai falar sobre cirurgia espiritual, novos olhares para o novo despertar. E são fatos assim e situações que já estão sendo passadas aqui, desde que os trabalhos de cirurgia espiritual se implantaram na nossa casa. Então, para isso, eu vou contar um pouquinho do como é que realmente isso aconteceu na minha vida. Eu estava, isso era ali meados de 2011, 2010, por aí. Eu estava aplicando o reiki no meu pai e a conta já fica assim mesmo, tá? Fica a presença dele é muito forte, Eu estava aplicando o reiki no meu pai e ele estava com uma situação de próstata e eu percebia que toda a sessão que eu aplicava nele, eu falei, vamos aplicar assim, a 7 dias você volta, eu aplico o reiki em você. E eu estava lá e daqui a pouco minhas mãos tomavam uns movimentos estranhos. Eu falei, o que é isso? Tá assim, está saindo do padrão,
né? A gente que é ex-milico, a gente fica assim, não, tem que ir ao padrão, tem que seguir o padrão. Não, mas peraí, tá saindo do padrão? O que está acontecendo? Aí ligar para ele, mestre, o que está acontecendo? Mano, segue o fluxo. Segue o fluxo. É assim mesmo, deixa a sua espiritualidade. Tá bom. Acho que lá no na quarta aplicação nele, minhas mãos já faziam, eu via movimentos de costura, de corte, eu não sabia em que campo era, só sei que acontecia fora do corpo. Falei, o que está acontecendo, né? E aí, nesse dia, eu intuí, assim, minha mãe estava lá fora, na recepção, eu estava ajudando um centro de yoga que ela tinha em sociedade com uma madrinha minha. E aí eu falei, pô, mãe, vem aqui me ajudar, a senhora é esposa, a senhora impõe as mãos aqui, pelo menos é um maior fluxo para ele aí, né? E ele estava ali aplicando, de repente, assim, eu senti alguém me olhando, né? Eu falei, tem alguém me olhando. Eu olhei, assim, era ela me olhando, mas olhando para o lado e olhando para cá. Eu falei, eu só fiquei assim, ó. Aí, o que tem aqui, né? Ela falou, tá aqui do seu lado um doutor, o nome dele é Bartolomeu de Aguiar, e ele tá falando que vai trabalhar com você. Oh. Aí eu falei assim, só continuei, as mãos saíram do foco e eu comecei, cadê? Né? E aí, não deu outra, né? Hoje essa parceria se estabeleceu, né? Se estabelece ao longo desses anos todos e vem se desencadeando inúmeros conhecimentos nessa interação entre espiritualidade e matéria, que realmente vem surpreendendo a todos nós, principalmente a mim, né? Que a gente é só um instrumento, a gente está aqui só para servir, né? A gente não é nenhum supra-sumo, a gente só está aqui para entregar, para servir realmente, porque nada é impermanente, a vida passa, a gente só somos veículos. A vida segue, a vida continua, como a gente está vendo aqui na história desse grande baluarte que é o Dr. Bezerra de Menezes. As coisas continuam. E aí a situação veio e eu falei, eu só recebi o recado da espiritualidade que era necessário encontrar um lugar para servir com as mãos. E aí eu fui encontrando lugares, vários lugares, até então chegar aqui no nosso céu. Então todas as quintas-feiras acontece os trabalhos de cirurgia espiritual na nossa casa. E nesse dia é um dia especial porque além da cura acontecer de alguma forma, né, que a gente, para muitos de nós ainda é inexplicável muitas coisas que acontecem, mas a gente tem a oportunidade também de trazer, da espiritualidade, trazer conhecimento, né, que ao longo aí de vários anos tem sido gravado, com a equipe tem gravado, e aí o Rodrigo, junto com a esposa, junto com vários outros participantes do grupo Irmãos de Cura, estão reescrevendo mais ou menos 4 anos de ensinamento, de muita coisa aí que com certeza vai ser entregue para todos nós daqui a pouco. Coisas que a gente ainda não está nas escritas, mas a gente vai vir trazendo hoje algumas coisas que já foi nos mostrado, né? Então, o que a espiritualidade vem nos falando muito, cada vez mais mentores nos passam que não devemos nos observar apenas numa visão física, só olhar para o campo físico exclusivamente, e sim numa visão holística, global, né? O céu, quando foi montado, ele foi montado com esse objetivo, de trazer o universalismo, a universalidade de opções, onde você, ao aportar por aquela porta, você tem opção de estudar alguma filosofia de qualquer vertente filosófica, né, ou religiosa, e assim também se apropriar de algumas terapias holísticas que tem de monte na casa. E não deu outra, quando esse ensinamento veio muito forte de uns anos para cá, nos mostrando que o nosso olhar ele tem que ser sistêmico e não apenas só numa visão individualista, como só física, nos abriu um leque de opções e de visão que nos ajudou não só a nos enxergar, mas também enxergar o próximo e também passar isso para o próximo que está vindo aqui procurar a sua ajuda. Então, a gente, quando desmembra o nosso corpo, a gente é como se fosse camadas de cebolas, onde a gente tem vários tipos de camadas a partir do corpo físico, mas outros que interpenetram nosso corpo físico, mas também todos se correspondem. Então, imagine, essa visão é uma visão explodida, mas imagine o corpo físico
sendo apropriado de todos esses campos. Estamos envoltos de vários outros campos ou corpos espirituais que se fala, né, ao longo da doutrina espiritualista, da teosófica, até da própria espírita, que já tem falando muito sobre isso. Até o próprio Ramatiz, né, dentro de uma literatura espiritualista. Então, a gente foi observando que, aos poucos, os ensinamentos que a espiritualidade foi trazendo, foi nos dizendo que, se para eu conseguir encontrar cura dentro de mim, é necessário que eu encontre uma palavra muito importante: equilíbrio. Então veio uma frase assim: a cura está no equilíbrio. Sem equilíbrio, não tem cura. Ou seja, sem equilíbrio é desequilíbrio e abre-se brechas. Isso é para todos os campos. Então, todas essas linhas que a gente vê aí passando são linhas de forças, linhas energéticas que perpassam todos os sistemas nossos e que transferem para o resultado final, que é o corpo físico, o resultado de tudo isso. Se eu crio amálgamas energéticos no perispírito e no corpo astral, que é ali o corpo emocional, que no espiritismo chama de perispírito, eu vou gerar no corpo físico doenças. Vai se materializar doenças lá na frente. Então, enquanto eu estou com sintoma e dor, corre para ver, checar. Porque se ainda não materializou, foi como o doutor falou, se ainda não materializou, é porque ainda dá tempo de não se materializar. Porque o amálgama energético nocivo ainda está em outros campos sutis. Então, dá tempo de correr atrás disso. Dá tempo. Então, para eu atingir essa palavra equilíbrio, a gente botou ali o corpo físico, eu preciso de 3 coisas, e até no curso de Reiki a gente fala bastante sobre isso. 3 coisas são muito importantes para que eu dê ênfase. Atividade física, esse corpo não veio para ser estacionado, não veio para ser uma árvore. Alimentação, hoje a gente tem a oportunidade de procurar realmente profissionais nutrólogos, nutricionistas, específicos que podem fazer uma avaliação e realmente te dar uma condição bem saudável para um tipo de alimentação que você possa conduzir o teu sistema. Saúde. Saúde é fazer seu check-up, procurar seu médico mesmo, dar uma varredura. Isso aqui é um aparelho, como se fosse um ar-condicionado, essa televisão, que precisa de manutenção. Eu não posso simplesmente jogar o aparelho a esmo e esquecer, só lembrar dele quando ele sente dor. Isso é que ele fala muito lá dentro na sala. O problema é que a maioria só vai procurar quando começa a sentir dor. Não procura prevenir. Prevenir é eu cuidar anualmente da minha parte física. Cardiologista, ver a minha parte, um clínico geral, pedir o exame completo, fazer o check-up, olhar, não, está tudo bem. Isso dá um retorno muito favorável para o corpo físico. Eu estava falando com um grupo que se formou recentemente meu do Reiki, eu falei assim, eu fiz recentemente, há 1 mês e pouco atrás, meu check-up. Eu ia feliz fazer o exame ergométrico. Eu saía dali em direção ao carro, mas com uma felicidade, mas o corpo feliz. Sabe que o teu sistema, tipo assim, gratidão. Sentir isso do seu corpo, gratidão. Gratidão por olhar para mim. É isso que a gente sente. Então, por que a gente ir só quando a gente é obrigado? Por uma doença, por um sintoma, por algo que aconteça. Por que eu não ir antes e sentir essa gratidão? O seu corpo agradecendo por você aumentar um pouco mais a sua longevidade. Então isso tem que ser algo de hábito nosso, para que eu consiga no corpo físico encontrar equilíbrio. Eu esteja pleno para no momento de algum amálgama, alguma pressão da vida emocional ou mental, ele segure, ele aguente as pontas. Ele passe por uma situação até de imunidade. E o etérico, que a gente chama de duplo etérico em algumas literaturas, que a gente botou ali desmembrado, né?
que é aquele que está em laranja ali. Ele é um corpo que nos envolve, mas que a gente mantém o equilíbrio dele se a gente encontra a manutenção física, que é essa que eu acabei de falar, e a manutenção espiritual, que a gente vai falar daqui a pouco. Se eu encontrar dentro desses dois sistemas, físico e espiritual, um bom equilíbrio, esse corpo que a gente considera a usina de força, ele se mantém pleno. Esse é o tipo de um sistema que nos acopla, que mantém o nosso corpo, por exemplo, funcionando. Quando eu estou dormindo, os sistemas se desligam, como se fosse o stand-by de uma televisão. Fica aquele pontinho vermelho, a televisão fica desligada, mas lá dentro o sistema dela está ligado internamente. Um botão liga, talvez no mesmo canal que você estava. Ou seja, você está dormindo e não está dormindo, mas ele desliga suas funções, algumas funções vitais, às vezes até neurológicas. Quando você está dormindo, você não sente cheiro, não ouve praticamente nada, a não ser que seja o sono muito leve, você não está vendo nada, porque é outro tipo de visão, uma visão espiritual, e aí vai. Muitos sentidos são colocados em outro estado. Por quê? Isso aqui se desloca. E o que fica na Terra, etérico e físico, fica no corpo dormindo. Enquanto você está viajando em outros planos, o corpo etérico que se fala, ele vai mantendo o seu corpo funcionando. Então, esse é um corpo muito importante, não é dada a devida atenção nos trabalhos de cura, e principalmente de cirurgia, mas é onde realmente também estão os maiores amálgamas energéticos. Aonde realmente, principalmente o terapeuta terreno, os médiuns da Terra, junto com a espiritualidade, vão atuar demais, porque ele é um campo de interseção, é um campo de limite, de limitação entre o plano espiritual e o plano físico. É onde a maior parte dos amálgamas de dor vão partir dele, porque já estão no perispírito, estão nele e agora, puf, você vai sentir. Então, as maiores curas que a espiritualidade, que eles nos revelam, é que da interação nossa, humano, do meio humano junto com a espiritualidade. Meio humano atua diretamente ajudando na cura e no alento do corpo físico e no etérico. Espiritualidades e equipes espirituais atuam no perispírito e campo mental. Então, nessa interação completa entre nós aqui da Terra e o mundo espiritual, um sistema holístico é envolvido. Como eles falam, para vocês terem um alcance de fazer cirurgias a nível perispiritual, a nível mental, isso tem que ser com a gente. É a nossa visão. Por isso que muitas vezes tem que ter um médico ali, no caso, incorporado, acoplado dentro do sistema, porque ele não está sozinho, ele está com a sua equipe. E às vezes até aqui, como a gente está hoje só falando de palestras voltadas para a cura, inúmeras curas já estão acontecendo. E o perispírito, que é o campo das emoções e sentimentos, é onde realmente a gente é abalado a todo momento. Uma notícia, a gente já está mandando a pessoa para aquele lugar. Uma não sei o que, você já está dando uma voadora em alguém. E não suporta essa pessoa. Já está. É um campo muito, tipo assim, volátil, explosivo, né? Pode-se assim dizer. Qualquer coisa ele aciona. E ele gera amálgamas muito rápido. É o que eu falo muito. Ele gera amálgamas muito rápidos. Então, se isso realmente não for rapidamente olhado, isso se projeta para o corpo mais denso. O corpo mais denso, como ele bem fala, é o corpo de expurgo, é o corpo que é onde tudo vai ser colocado para ser jogado para fora. É como se os corpos mais sutis falam, aqui não fica mais, é para lá que tem que ir. É para lá que tem que ir. E aí, é nesses campos que realmente a gente tem que ver, caramba, que explosão de estresse, que explosão de desequilíbrio. Bom, eu tenho que olhar para isso. Essa emoção foi gerada quando? Esse sentimento foi gerado como? Quanto tempo eu perdi nisso? Eu tenho que olhar para isso. Isso que ele fala muito, eu tenho que olhar para isso. E é tão engraçado que quando você, dentro da filosofia, dentro do estudo do estoicismo, dos estoicos, foram 3 baluartes do estoicismo. Foi Marco Aurélio, o imperador Marco Aurélio,
Epiteto e Sêneca. Eles trouxeram essa visão, completamente essa visão. Chega ao final do dia, pontua as suas emoções e seus sentimentos. E verifica ao longo do dia quais foram aqueles momentos que você saiu do desequilíbrio. Anota, registra, verifica aquela emoção e sentimento, que ponto ela te levou. Porque amanhã vai acontecer de novo? Vai. Talvez com a mesma pessoa? Vai. Talvez com a mesma situação, através de uma outra pessoa? Vai. Mas se você não olhar para isso de uma forma consciente, não adianta. Não se tornou algo compreensível, aprendido. E algo para ser aprendido, a gente tem que passar por 3 situações muito entender, compreender e aceitar. Enquanto eu não aceitar, aquilo não entra. Posso até entender e compreender, mas se não aceitar, eu tenho que aceitar que eu passei, que eu vacilei, eu tenho que aceitar que eu sou fraco, que eu tenho essa fraqueza, senão não corrijo. Você achar que eu sou sempre o apoiado pela espiritualidade. A gente está aqui na carne, todo mundo é suscetível à queda. Então, partindo desse princípio, eu já começo a olhar para esse campo com mais empatia. Eu tenho que sentir? Tenho. Eu tenho que vivenciar? Tenho. Sentir errado? Não. Sentir é certo. Sentir faz parte. É aprendizado. E isso faz parte daquilo que a gente está falando, a cura está no equilíbrio. E o mental, que é o campo dos pensamentos, aonde nossos pensamentos são mais sabotadores, aonde realmente estão o início, talvez, de um amálgama que vai te levar para curvas violentas, ou vai te levar para inúmeras situações que não são legais. Isso aqui a gente poderia até passar, porque pensamento ruim ninguém tem, né? Vamos passar direto? Né? Nossa, isso aqui é o que mais a gente tem. Qualquer coisa que aconteça, o primeiro pensamento é no negativo. Depois, em milésimos, fracionésimos de segundo, que a gente joga espiritualismo. Não, vamos pensar direito, vamos pensar positivo. Mas primeiro vem a desordem na nossa cabeça. E quando a gente tem um projeto, que a gente tem uma estrutura para direcionar para um projeto, você fala para alguém, que isso? Você vai fazer isso? Não, isso aí não dá certo, não. Aí o que acontece com o teu pensamento? Co-criador, porque é o campo de cocriação, vai lá para o espaço. Né? Eu gosto de falar esse exemplo, né? O Paulo estava no curso, teve o nosso irmão Fábio também estava, várias pessoas fizeram. Eu gosto de usar esse exemplo. Às vezes a gente está, esse campo, ele é tão forte, a gente usa tão pouco. O doutor Bartolomeu fala isso muito também lá, que se a gente soubesse usar esse campo com mais força, a gente saberia, talvez, cocriar e fortalecer inúmeras situações para a nossa vida. Até porque a entrada do fluido vital no nosso corpo, e qualquer fluido de cura, ele se dá por um amálgama mental. O nosso coronário, ele vibra aqui em cima, o nosso chakra coronário, e ele ainda é um campo ainda com muitas incógnitas. Mas a espiritualidade nos passa que a energia vital, ou a energia coagulada, ou o fluido vital, que ele se apropria de nós através de vários fluidos, ele se densifica e ele se expande no córtex cerebral, e do córtex cerebral gera as formas de pensamentos de cura ou para um determinado fim e envolvem todo o seu corpo. Olha só, então parte de um campo mental, uma matriz de cura. Se isso eu estou falando de cura, você imagina para a nossa vida. Quantas coisas a gente conseguiu conquistar na nossa vida quando a gente plantou na cabeça, plasmou, foi e aconteceu. Você consegue fazer uma retrospecto e você fala que realmente eu fui, plasmei, fui lá, aconteceu. Por quê? Você teve foco, direção, motivação, ninguém te tirou do caminho. Eu quero um carro. Legal, muito bonito. Já vem a imagem plasmada de um carro. Mas eu quero, vamos lá, um Civic do ano. Imagem de um Civic do ano. Aí você fala, vou comprar, estou com vontade, empolgadaço, vou comprar um Civic.
Que isso? Civic? Estão roubando direto. Aí você já, o Civic, ele já estava bonito, já estava com vidro espelhado, já estava com kit multimídia. Aí, comprar o Civic. Seguro caríssimo. Aí. E o IPVA? Tem certeza? O que acontece com o teu Civic? Está andando no carro, você vai ver passando o Fusca. Vai vir passando um variante. Vai se conectar com o TL. Ó, fui lá atrás. Hein? Viu que eu sou um pouquinho velho, viu? Falei desses carros porque meu avô adorava esses carros. Meu avô adorava esses carros. Variante, TL, adorava esses carros. E aí, então, a gente vai morrendo aos poucos, a imagem mental nossa, ela vai se deteriorando e a gente vai entrando, nesse exemplo, no exemplo de escassez. Eu não posso, não consigo, isso não é para mim. Se eu comprar, vou ser roubado, e aí se eu compro, eu sou roubado, eu boto a culpa na pessoa, né? Eu tenho que botar a culpa em alguém. Aí, não, foi roubado, ele falou mesmo que eu fui roubado. Não. Ou seja, a gente não tem o direito de plasmar fisicamente realmente aquilo que a gente quer. Então, quando o mestre dos mestres teve a Terra e falou bem claro para a gente, para aqueles que queriam a cura, ele chegava para a pessoa e falava, ele chegava curando a torta e a direita as pessoas? Não. Ah, vou curar todo mundo daqui, se reúne. Não era assim. Tinha alguns selecionados e mesmo assim ele perguntava, você quer ser curado? Então, isso é muito forte, porque assim, quando eu estava lá em Israel, no tanque de Betesda, fica dentro de Jerusalém, onde essa passagem, o grupo que eu estava fez essa vivência dessa passagem, foi fortíssima, porque nessa passagem um coxo estava ali mais de 30 anos, paralítico praticamente, ali parado, e o mestre chegou ali e ele falou, ele continuava olhando para aquelas águas ali daquele tanque de Betesda, fica bem no centro de Jerusalém. E aí ele falava, não, Senhor, eu não consigo entrar, porque toda hora que a água se movimenta, o anjo do Senhor, ele passa, a água se movimenta. O vento não pode fazer isso. O vento, eu tenho que entrar, e quem entra é curado, eu não consigo chegar a tempo. Ele, nesse momento, ele toca de novo, ele olha e ele pergunta, você quer ser curado? Sim, eu quero ser curado. Levante, pegue seu leito e ande, caminhe. O que isso nos mostra? Que quanto mais eu ficar olhando para o problema e para a situação, eu não vou sair dali. Eu vou ficar estagnado, mas a partir do momento que eu plasmo o que eu quero na minha vida, eu quero a cura. O olhar dele é assim, eu quero ser curado. Eu quero sair disso, eu quero o melhor para mim. Puf! A cura se estabelece. A cura em vários sentidos, de uma nova direção, de um novo caminho, novas pessoas na sua vida, da cura física talvez, de uma cura espiritual. Tá vendo? Pronto. É isso. Pensou, plasmou. Então, aqui no nosso mundo, porque a espiritualidade aqui fala, aqui demora um pouco, porque o nosso pensou, plasmou aqui, ele demanda tempo, devido ao mundo denso que a gente está. Mas na espiritualidade não é assim, não. Pensou, puf, tá lá. Quem viu aquele filme Nosso Lar sabe disso. Nosso Lar, André Luiz desce ao mundo terreno. Vê lá alguém cuidando da família. O que acontece com ele em frações de segundos? Pensou, plasmou, puf, umbral direto. Direto. E é assim que acontece com a gente aqui, só que a gente não vê. A gente só sente. Mas se a nossa vidência tivesse aberta, a gente sair correndo. Só para ver a frequência e as vibrações a qual a gente estaria acoplado naquele momento. Mas existe telas etéricas que nos protegem para a gente não ver isso. Tá? Mas a gente sente.
a negatividade, a gente sente o peso. E isso rapidamente a gente tem que ir tirando da nossa vida, afastando, para isso não se tornar mais tarde uma doença. Então, a religiosidade, dentro desse campo todo que a gente falou ali, é um campo que está ligado à nossa essência. Aqui eu não estou falando de religião, eu estou falando daquilo que tem de lindo aí dentro de você. Tratar as pessoas bem, boa educação, bom dia, boa noite para alguém. Fazer uma boa ação, jogar para fora aquilo que lhe dê plenitude. Então, se eu encontrar esses caminhos aqui que a gente acabou de falar, eu encontrar esse olhar interno, que é individual, eu consigo ir trazendo aos poucos para dentro de mim cura. Porque eu trago uma coisa antes. Equilíbrio. Marcão, vai me falando aí que eu sou uma que nem matraca, eu não paro. Me faz um sinal aí depois de quanto tempo. Senão, quem me conhece sabe, né? Vou embora. Então, assim, o que é uma doença? Toda doença é uma mensagem direta dirigida a você que lhe diz que você não tem amado quem você é, nem se tratado com carinho a fim de ser quem você é. Profundo, forte, abalador. Mas é para abalar. Porque ela vem para, como ele diz lá, ele vem para chacoalhar. Porque a gente sabe que, mas está vindo, que isso saia logo. Isso, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Vou dar esse exemplo. Uma coisa na minha cabeça, agora não. André Luiz nos diz nos livros de Domínios da Mediunidade: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam, com reflexos sobre as células materiais. Olha só. Então, se eu gero dentro do meu perispírito, que é meu corpo emocional, angústias, mágoas, ressentimento, inúmeras dores, inúmeras emoções desequilibradas, não olho para isso, não trato, eu estou enchendo essas células de coisas nocivas que vão repercutir para o corpo físico. Meu corpo físico vai gritar daqui a pouco. Uma é consequência da outra. Então, assim, fluidos adentram em nós de várias maneiras. Os fluidos são afetados pelos nossos pensamentos e também pelos nossos sentimentos e vão gerando em nós, onde estão essas bolinhas, esses asterísticos grandes assim em preto, no perispírito, inúmeros quadros como esse. São como a visão da espiritualidade, como ela nos vê, às vezes, numa mesa de cirurgia. Foi quando às vezes, nos permite interagir naquele processo de acoplamento com a mediunidade, nos permite ver rapidamente o corpo de uma pessoa, a gente vê praticamente coisas parecidas com a gente está vendo aqui. Pontos escuros em várias partes, que são realmente acúmulos que precisam ser dissolvidos. E para ser dissolvidos, às vezes só na cirurgia espiritual não acontece, porque tem que ter ajuda do elemento principal, que é a pessoa. A fé dela. Como ele falou várias vezes, a sua fé lhe curou. Muito obrigado, obrigado. Não. Como vem muitas vezes, às vezes, pessoas nos agradecer. Não. Vê uma placa que está lá na entrada do céu. Tem duas placas aqui. Aqui está escrito, aqui não é uma casa de milagre, e tem uma outra grandona. A sua fé lhe curou. Ou a sua fé lhe cura. Está ali, essa placa. Porque a gente tem que fazer a pessoa que está buscando a cura também acordar para esse sistema que a gente acabou de falar aqui. Ó. Ela não pode sair daqui só realmente olhando só para o campo físico dela. Ela é um sistema holístico, global, que envolve várias etapas. Então ela tem que sair de alguma forma orientada por alguma coisa. Isso se dá por causa disso, isso se dá por causa disso. E a gente vai vendo ao longo desses anos todos que ele vai fazendo a cirurgia, mas ele vai falando, ó, isso aqui, isso é daqui, para de se aborrecer, cuidado que não sei o quê. O que ele está falando, já está ensinando? Ó, se você não olhar
para isso aqui, você vai voltar aqui de novo. Enquanto você não olhar para isso aqui, você vai voltar para aqui de novo daqui a pouco. O que a pessoa tem acostumado com a questão do fenômeno ao longo do tempo? André Luiz fala que quanto a paixão pelo fenômeno, está no livro Mecanismo da Mediunidade, não, acho que é Missionários de Luz. A paixão pelo fenômeno é tão grande que se torna até um vício, algo venenoso para todos os médios. Porque ele acaba esquecendo da força que ele próprio tem. E acaba depositando no outro o cajado que ele precisa carregar. E muitas vezes, por a pessoa depositar o seu cajado no outro, o outro não tem que estar disponível 100%, porque ele tem a sua vida. O cajado é seu. A sustentação corpórea de todo esse sistema, ele é seu. Então, se a gente não assumir isso, a gente joga para a espiritualidade e para o outro a nossa responsabilidade. Então, as doenças acontecem fisicamente, como a gente já está acostumado, muitos de nós já tiveram inúmeras doenças, e extrafisicamente, quando ela já está de alguma forma plasmada nos corpos etéricos e está a ponto de se materializar, mas a espiritualidade às vezes vê na frente. Numa cirurgia espiritual que pode ser feita por um doutor, ou pode ser feito por alguma entidade de Umbanda, que também tem o mesmo olhar. Qualquer entidade que se plasma na sua frente, ela não olha só o físico. Uma vez Pai Joaquim disse isso aqui para nós. Quando a gente olha para você, a gente não está olhando só para você. A gente está olhando todo o que te envolve. E a gente vai aonde é necessário. Então, às vezes, uma fumaça dirigida para um canto aqui, que você fala, mas por que está aqui? Ele não está jogando no corpo físico, ele está jogando no corpo astral. Ele está dissolvendo uma amálgama que está aqui, ó, e a gente não está vendo. A gente só sente dor. Sentindo uma dor aqui no ombro e ele está jogando uma fumaça, mas ele não está jogando no meu ombro, ele está jogando aqui. Porque ele está dissolvendo aqui para, ao longo dos dias, repercutir o alívio para cá. Entendeu? A cirurgia espiritual é um dos recursos utilizados por intermédios de médiuns encarnados ou desencarnados. É, portanto, uma prática da medicina espiritual. Assim como o nome sugere, a cirurgia espiritual é uma intervenção fluídica realizada no corpo perispiritual. Olha só, no corpo perispiritual. Por isso que a gente introduziu aquele ensinamento bem rápido dos corpos. Esses ensinamentos que eu passei aqui são os ensinamentos que às vezes a gente dá no curso de mediunidade, mas assim, é uma aula para falar só de um corpo desse, 1 ou 2 aulas só para falar de um corpo desse. Então a gente sintetizou o máximo, mais para vocês entenderem um sistema, que a gente não é só corpo físico. Tá? Então elas podem acontecer fisicamente, quando eu botei aqui algumas, né, a gastrite, uma cirrose, né, gordura no fígado, fisicamente. E as cirurgias, existe, né, Dr. Fritz, outros médicos que fazem cirurgia com corte, né? Todos nós já vimos, já acompanhamos isso. Né? E tem aquelas que são realizadas extrafisicamente. Aqui é uma foto do filme Nosso Lar, extrafisicamente acontecendo uma cirurgia espiritual em André Luiz no hospital. Ele está fazendo uma cirurgia espiritual ali. Tá? E ali, com certeza, já passou outros médicos também fazendo a cirurgia, porque ali é o corpo físico de André Luiz? Não, é o perispírito dele. Então, quando eles falam assim, nós fazemos a cirurgia espiritual no perispírito e no corpo mental, tá aí. E vocês na Terra auxiliam no corpo físico e no duplo etérico, agora nós estamos entendendo essa interação. Se eu, como médium da Terra, entender esses campos, esses corpos, eu consigo interagir com maior profundidade num trabalho cirúrgico ou num trabalho de cura. Porque eu estou entendendo o sistema da pessoa. E talvez quando a pessoa me falar, eu já até saiba, isso não é físico, isso é emocional. Isso é do campo mental, porque ela só pensa negativo.
né? E quando tem interação, então aqui a gente botou aqui a interação, né? Um médium de cura, numa maca, e uma equipe toda ao seu redor fazendo um trabalho. Isso acontece só nas cirurgias espirituais? Não, trabalhos holísticos, todos acontecem essa interação. Às vezes o trabalho holístico, eu trabalho com pedras, acontece em cirurgias? Acontece. Trabalhos com ervas, acontecem em cirurgias? Acontece, porque se gera um campo, se gera uma dimensão propícia a qualquer trabalho de cura. E se aquele ser ele está ali, propício e aberto para aquilo, aquilo vai acontecer naquele momento. É o momento que a espiritualidade aproveita em juntar várias coisas. A potência da espiritualidade, do campo, da equipe que está presente, a potência da equipe mediúnica que está presente no local, as energias da natureza que estão ao redor do ambiente, que envolvem toda a casa, envolvem todo o sistema, e a energia do trabalho em si. A junção disso tudo favorece para algum trabalho, para que a pessoa seja realmente equilibrada ou curada, tenha talvez um merecimento de sair do lugar, às vezes na primeira, segunda ou terceira sessão já curado. E o que a gente percebe no céu? Como se estivéssemos vendo realmente essa figura. Equipes envolvidas de diversas falanges, de diversas vibrações. E uma vez o doutor chegou assim, eu quero que nessa sala, na sala de cirurgia aqui do céu, coloque a foto de todos os mestres na parede. E ele ainda pediu ainda mais que ainda não colocaram. Mas quem já passou por lá e quem passou pelaquela sala vai ver a foto de vários mestres no envolto. Porque é assim que a gente sente, é assim que a gente vê. Espiritualidades de diversos calibres, de diversas dimensões, se juntando para uma pessoa. E aí vem o pobre campo mental nosso, humano ainda, que é separar as coisas. Como eu já ouvi falar muito no meio que a gente está, não, o espiritismo é universidade. A Umbanda é primeiro grau. Cuidado com esse pensamento. A gente procura não julgar, mas não é assim que essa universalidade de espíritos pensa. Estão todos unidos, juntos, porque cada um sabe o seu quadrado de atuação. Cada um depende do outro, como se fosse algo cirúrgico. Eu preciso do instrumentador na cirurgia, eu preciso do cara que cuida disso, do equipamento. Cada um tem sua especialidade, ninguém faz tudo. Ele precisa, por exemplo, do guardião do Exu para ir lá embaixo resgatar, porque ele não tem experiência para descer em esferas umbralinas. Ele vai precisar de um intermediador para poder fazer o contato na crosta, para poder fazer o intermédio para um outro plano. Ele precisa de um doutrinador que tenha uma palavra melhor. Ele vai precisar de um curador. Ou seja, são várias dimensões, várias falanges que se juntam para salvar, às vezes, um espírito que está lá nas zonas umbralinas. Então não podemos ter de cara essa separação dentro do sistema, porque a gente já causa uma separação aqui dentro. A gente já não permite que energias, como ele fala lá, quando o ser ele já vem com esse pensamento, ele não permite que às vezes uma universalidade trabalhe, porque eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, não aceito aquilo, não aceito aquilo. Eu me travo. E a espiritualidade, como muito bem colocado aqui pelo Kaique, respeita o seu livre-arbítrio. Vai respeitar. Eu não quero, tá bom. Então a gente tem que estar aberto. A gente tem que estar aberto para aquilo que se apropria, para aquilo que a gente está querendo. Né? Por que a gente só se abre quando a gente está na dor? Na dor a gente quer tudo. Joga uma cartinha, joga. Joga um búzios, joga. Tudo. O que falar você está pegando. Mas por que antes a gente já não faz essa manutenção? A gente deixa sempre para o final, no momento de desespero, ou vai pelo amor ou pela dor.
Ou seja, o amor não interessa onde ele está, ele vai estar sempre, mesmo na dor, nós vamos ter amor. Porque o mal, que a gente interpreta como mal, é uma má interpretação do bem. Eu li ainda agora num livro de Chico, né? Para vocês lá ainda agora. O mal é uma má interpretação do bem. E a doença que vem para nós, o sintoma e a dor, ele tem que ser acolhido. Então é assim que a gente percebe aqui, né? A gente percebe que a primeira mecânica da cirurgia, ela acontece numa atuação direta no etérico, no perispírito e corpo mental. Como o que acontece com a espiritualidade? Ela desacopla o corpo da pessoa, o corpo físico fica ali. A maioria dos médiuns, às vezes, coloca a mão sobre o corpo físico, mas os outros corpos que a gente acabou de falar já estão desdobrados. Então, quem assiste, às vezes, a cirurgia espiritual, vai ver o médico fazendo... O corpo da pessoa está aqui, nessa superfície. Ele está aqui fazendo alguma coisa. Quem tem noção do espaço entre os corpos vai ver que uma hora ele está no campo mental, outra hora ele desce para o campo perispiritual. Fazendo sei lá o quê. Talvez se botasse um vidente na sala, ele ia ver muitas coisas. Ele ia ver, talvez, as coisas sendo retiradas, amalgamadas, costuradas e trazidas para o outro campo. É praticamente assim que se trabalha. Porque eu tirando o acúmulo, se a dor ainda está lá, é capaz de a pessoa, ao longo do primeiro dia, segundo dia, ainda sentir dor. Mas talvez ali, para a partir do terceiro dia, as coisas já vão aliviando. Porque a dor, ela até se materializar, ela não se materializa de uma hora para outra. Ela não acontece de uma hora para outra. Então, vamos ver. O que está falando aqui? Respeito às regras terrenas. O que ele fala também? Que uma doença, ela não se materializa, como ele está falando agora, de um dia para o outro. Eu me estressei com a pessoa tal, amanhã eu estou doente. Não é assim. Eu não sei que amanhã eu estou com câncer. Não é assim. Isso, são anos. Às vezes são anos, são meses, para que uma doença, como ele fala, se materialize. Porque o primeiro vem uma dor, vem um sintoma, que são os sinais, que é onde eu tenho que me adiantar. Então, nesses sinais, ou na própria doença já materializada, o que ele fala muito, o que eu tenho que fazer é acolhê-la. Se eu quero curar, eu primeiro tenho que acolher aquela dor. Então, uma vez a equipe estava lá presente, depois a equipe veio falar comigo, e o pessoa chegou e saiu da sala, e ele falou assim, eu poderia curar essa pessoa, mas não posso, não tenho autorização para tal, porque o que ela tem que aprender ainda muito sobre aquilo. Ou seja, é algo que a pessoa talvez buscou e agora a doença está vindo lhe ensinar a mudar padrões, a mudar hábitos. E aí, se for cortado ali agora, ela não pega o aprendizado que ela mesma causou. Olha só que sábio isso. Uma outra coisa também de respeito às regras terrenas. Isso é a espiritualidade respeitando as regras da Terra. Outra coisa, o tempo de uma cirurgia espiritual demora muito? Não, é rápido. Quem já passou por uma cirurgia sabe, é rápido. Às vezes vai, faz esse trabalho todo que eu falei, daqui a pouco a pessoa está dispensada para fazer um curativo ou algum outro trabalho. Exige preparo? Sim, exige preparo. A pessoa tem que se preparar. Então, assim, o que ele fala é o seguinte, aqui na mesa é o processo final da cirurgia, porque a cirurgia já começou na casa dela. A partir do momento que no dia anterior ela se preparou, dormiu cedo, no dia seguinte ela botou a roupa dela, se preparou, se disciplinou, saiu no horário, para cumprir o horário, porque se eu não cumpro o horário, algo está errado comigo. E aí eu chego, no momento que eu chego, ouço uma palestra, ouço uma harmonização, num processo ele fala, quando deita aqui, é a etapa final. Porque todo um trabalho de cura já veio acontecendo. A partir do plano das intenções da pessoa, da vontade do querer da pessoa, desse sistema todo integrado, aceitando a cura. Está entendendo? Eu não tenho que aceitar só de corpo físico, eu tenho que aceitar de sistema holístico para que a cura se dê. Para eu ter esse aceite, eu tenho que aceitar como eu sou, eu tenho que aceitar minhas fraquezas,
Eu tenho que aceitar que eu posso ir além daquilo, não preciso ser que nem Gabriela, né? Eu vou ser sempre assim, sou sempre assim, né? Né? Síndrome de Gabriela. Eu vou ser sempre assim, vou ser sempre assim, né? Ou deixa a vida me levar, a vida leva. Vai nessa, vai nessa. Não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, assim, outra coisa interessante aqui, né? Acho que Terezinha está aí, não é, Terezinha? Teve uma vez, né? A médium, doutor, tomam vários remédios. Acredito muito em cirurgias espirituais. Eu vindo aqui só, eu posso tirar os remédios de cara? Não. Continua vindo aqui, mas quem vai te tirar é o médico da Terra. Terezinha, você tomava quantos remédios? Depois, com o tempo, você quantos? Isso é respeito às regras da Terra. Nunca ele poderia chegar e falar assim, ó, para agora e vem só aqui. Não. Ele tem que respeitar a regra da Terra. Mas vir aqui e vem lá, ela está cuidando do sistema. Ela está indo lá para cuidar do físico, está vindo ali para cuidar da alma. Pronto, integração completa. Só 3 remédios de 10. É isso que a gente tem que ter na nossa cabeça. A espiritualidade, a gente nunca pode jogar para a espiritualidade a nossa salvação. Tem pessoas que às vezes querem deitar na maca, quer na primeira deitada ser salvo. Eu quero ser curado. E se não cura na 1, na 2, na 3, na 4, a casa não serve. Ela é espetacular, a pessoa. Ela cumpre todos os deveres. A casa não serve. Talvez não assumiu ainda seus próprios reveses. Também não cabe nós a julgar. Segue seu caminho. Não podemos fazer nada. Para ir finalizando, o ensinamento do Cristo em relação às curas se resume em 2 afirmações. A tua fé te curou. Você acreditou e mudou, eliminou a causa. Vai e não peques mais. Agora não repita os mesmos erros que te levaram à doença. E fique isso bem claro para nós, bem na nossa mente, e seguindo essa linha nossa, do nosso amado doutor, desse baluarte, quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Quanto mais você ajudar, mais aliados você tem. Existe uma coisa, não, mas eu ajudo, mas também a negatividade vem toda para si. O doutor fala isso muito. Vocês acham que vocês não ganham aliados quando você ajuda uma pessoa? Você pode até ter vários outros que não vão gostar daquela libertação, mas vocês não têm ideia da quantidade de aliados que vocês ganham quando vocês ajudam e dão caminho para uma pessoa. Então, é que a gente confie nisso para que a gente não pare na nossa missão, porque cada um aqui tem um propósito. Tem um propósito de vida, tem um propósito para ajudar. A gente não perdure, não se perca pelo caminho por algumas coisas dessas. Vá em frente, lute, persevere, que o caminho é grande, o caminho é bonito. Tem muita gente querendo que realmente você seja essa grande luz aqui na Terra que vocês são. Então, muito obrigado, parabéns a vocês. Gratidão.